Olá, alunos do terceiro ano D, do turno vespertino, do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Olha só, vamos dar continuidade aí, né, nas videoaulas, né, que eu estou passando para vocês a respeito dos conflitos. Falando ainda de conflitos na Europa, a gente vai falar dessa guerra que teve, né, na região da Iugoslávia, da antiga Iugoslávia, do Kosovo, né, da Bósnia, Herzegovina, né? Vamos ver como se arquitetou todo esse processo de conflitos e guerras aí nessa região aí do Kosovo, né? Então, olha só, a gente tem um contexto geral aqui, né? A gente fala que a Guerra do Kosovo, ela teve raízes bem mais antigas que o primeiro ataque militar deflagrado pela OTAN, né, na região em 1998. E que é considerado o estopim da guerra, né? A gente está falando dos países Balcãs aí, né? Que é a Sérvia, a Bósnia, a antiga Iugoslávia, né? República Tcheca, que antigamente era a Eslováquia, a Eslovênia, né? Todos esses países aí pertencem à região do Mar Adriático, né? Dos Balcãs, né? Como são conhecidos banhados pelo Mar Adriático, né? Significa região de montanhas ou montanhosas. Abrigam diversas etnias diferentes. Esse é o problema, um dos sérios problemas que nós temos aí com relação a esses conflitos, né? Como albaneses, sérvios, croatas, eslovenos, montenegrinos e macedônios, que por muito tempo permaneceram em conflitos pelas suas diferenças étnicas e religiosas, tá? Os romanos, que chamavam toda a região de Dácia, tinham como um limite entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Então, era uma região considerada até pelo Império Romano como uma região, vamos dizer assim, instável, né? De conflitos e encontros culturais diferenciados, étnicos, né? Culturais diferenciados. Então, o que ocorreu naquele período lá? Houve um cisma da Igreja Católica, né? Os habitantes da região ficaram divididos entre a Igreja Católica tradicional, com o papado em Roma, e a Igreja Católica ortodoxa, né? Que é tida da calvinista, da Igreja Católica, de outras raízes da Igreja Católica dentro do continente europeu. Tá? Mais tarde, no século XV, a região ainda foi invadida pelos turcos otomanos, né? Que abrigaram a população, principalmente a Albânia e a Bósnia, a se converter ao islamismo, como forma de garantir a ocupação. Então, repara que é uma região também que a gente possui que gera muitos conflitos étnicos, né, religiosos. E ainda para complicar o cenário ainda, a região já havia sofrido sob o domínio romano, depois turco-otomano, né, e ainda foi vítima do domínio francês, turco e de outra forma da Rússia também, né? Então são vários países, vários jogos de interesses ali naquela região. Então a autonomia dessa região ela só viria mesmo a acontecer depois da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Austro-Húngaro, né, Rússia otomano terminaram, quando todos esses impérios se acabaram, né? Impérios que queriam expandir o território e abarcar todos esses países que eram de menor proporção, de menor tamanho territorial e de fácil controle, tá ok? Com a queda dos três impérios que dominavam a região, os Balcãs finalmente puderam constituir um governo próprio, que foi criado pelo Tratado de Paris em 1919. Atente-se a esse Tratado de Paris aí, pessoal. Então, o tratado ele previa autonomia, né, ao reino da Sérvia, da Croácia e da Eslovênia. Então, que compreendia a Sérvia, a Croácia, a Eslovênia, Bósnia, Herzegovina, Montenegro e Macedônia, que depois passaria a se chamar todo esse complexo aí de reino da Iugoslávia. Mas devido a um acordo assinado pelo príncipe regente da Iugoslávia, Pavel, em 1941, a região ficou subordinada ao eixo provocando a rebelião da população que assumiu o caráter antimonárquico e antifascista. Tá? Então, olha só, a Croácia, né, país assim pode-se dizer mais assim independente, mais com uma visão cultural mais diferenciada, aproveitando a situação do apoio dos nazistas, declarou independência e iniciou a perseguição aos sérvios, da qual queriam também ocupar o território croata, os judeus, ciganos e todos os que fossem antifascistas, né? Então essa parte aí dos Balcãs, principalmente no período aí fascista, né, das guerras, ela ficou dividida, né? Em oposição aos nazistas, surge a Liga Comunista da Iugoslávia, liderada por Joseph Broz, mais conhecido como Tito,
o pai da nação iugoslava, consegue em 1945 reestruturar diversas etnias da região com estados dentro da República Socialista Federada da Iugoslávia. Então, esse sujeito aí, né, um representante aí político, um representante do povo, né, que apelidado de Tito, né, acabou se tornando aí um grande idealizador, né, de divisão territorial dentro da Iugoslávia, tá ok? Então, por 40 anos, a Iugoslávia ela ficou sob o governo de Tito, né, a região conseguiu se estabilizar, ele se torna um herói por enfrentar dois maiores tiranos da Europa, tanto o Hitler quanto o Stalin, né, ao assumir um socialismo democrático, ao contrário do ditador russo, tá? Então, nós tínhamos duas formas de socialismo, um socialismo mais democrático e um socialismo mais ditatorial, que era empregado por Stalin na Rússia. Né? E queria que todos os outros países que pertenciam à antiga URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, todos os países que estavam sob esse bloco, passassem a ter um socialismo mais rigoroso, né? Então, com a morte de Tito, né, do Joseph Broz, ocorreu uma instabilidade, né, nesses países, né? Até mesmo para a escolha do presidente iugoslavo fracassou, né, ao mesmo tempo que houve a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que aumentou ainda mais a instabilidade, porque o que controlava maior esses conflitos internos, né, era justamente a União Soviética ali, sob o comando da União Soviética, do principal país socialista, né? Então a instabilidade da região foi tensa, né? E provocou uma onda de declarações de independência. A Eslovênia em 1990, a Croácia e a Bósnia e Herzegovina, os sérvios, então liderados por Slobodan Milosevic, né? Declararam guerra aos insurgentes, formando mais tarde a República Sérvio-Bósnia da Spártica. Né? Foi assim que começou a Guerra do Kosovo, propriamente dita, né? Com essa separação, esses conflitos internos, né? Logo depois que os países se tornaram independentes, sem a ideia socialista, né? Então, cada um lutando pela sua independência. A comunidade europeia, temendo assim, uma segunda guerra mundial, começou a definir, intervir, através da OTAN, da Organização do Tratado Atlântico Norte, né? Nos conflitos aí dos Balcãs. Tanto que, em 1995, a própria OTAN ela lançou um ataque contra os sérvios e bósnios da Bósnia-Herzegovina, né? E também teve uma crise na província do Kosovo, né, deflagrada pelos albaneses, cerca de 80% da população, com o objetivo de declarar a independência da região e expulsar os sérvios. Então, como os países eram pequenos e muito próximos e eram unidos, né, e houve esse processo de independência que surgiu aí durante esse período, esses países ficaram meio que instáveis às suas defesas, às suas fronteiras, e acabou com que vários outros queriam apossar daquele mais fraco para aumentar o seu território e declarar sua independência. Então, a OTAN, em 1998, mais uma vez interveio, né, na guerra lá, com medo também do que os albaneses, né, de que os albaneses sofram uma limpeza étnica, a mando de Milosevic. Né? Então, desrespeitando a soberania iugoslava e kosovar sobre a região, bombardeou a capital iugoslava e até as regiões de Kosovo, ocupando-a militarmente. Né? Então, teve todo esse processo aí da Guerra do Kosovo. Né? Então, o que acontece, pessoal? Os albaneses, aproveitando essa situação, né, eles mudam o foco, né? Kosovo já estava, a região do Kosovo ali, que reunia esses países, já estava ocupada pela OTAN, e eles resolvem invadir a Macedônia. A intenção dos albaneses era criar uma grande Albânia, aumentando, como eu falei para vocês, aumentando o território, né? Agregando o Kosovo, parte da Macedônia e a Albânia propriamente dita. Mas a iniciativa ela foi fracassada por conta da participação da OTAN, que obrigou, né, os albaneses, macedônios, a evitar uma nova guerra que se instalasse. Né? Assim, após 70 dias, vamos dizer assim, de ataques da OTAN, o governo da Iugoslávia troca Milosevic, acusado, o novo governo da Iugoslávia troca Milosevic, acusado pelo Tribunal de Haia. Esse Tribunal de Haia é o Tribunal Internacional que julga crimes de guerra, né? Como criminoso de guerra, por uma quantia de 1,3 bilhão e 300 milhões de dólares, tá? Então, atualmente a região
que por 40 anos permaneceu unificada, se divide em 6 frágeis estados. Aí é o que eu falei para vocês, 6 pequenos estados. Nós temos a Croácia, a Bósnia-Herzegovina, dentro do qual foi instituído um território independente, né, da República Sérvia, a Sérvia, a Iugoslávia, né, com províncias em Montenegro e Kosovo, Macedônia e a Albânia. Então, nós temos esse conjunto de países que são pequenos, né? Porém, para a sua separação, para a sua... houve esses conflitos, né? Políticos, não tanto econômicos, mas políticos, étnicos, religiosos, né? Dentro para a formação da Guerra do Kosovo e, ao mesmo tempo, desse território, tá ok? Pessoal, obrigado a todos pela atenção, né? Fiquem com Deus. Espero vocês aí na próxima, né, nas próximas videoaulas. Estarei disponível aí no Google Meet, como também estarei disponível no WhatsApp para atendê-los da melhor maneira possível, tá? Vamos focar aí nos estudos, vocês são capazes, eu acredito em vocês, tá ok? Um abraço aqui e até a próxima, para que a gente possa se encontrar novamente aí em mais uma